Olá! Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje, mergulhando num texto clássico que funciona como uma lente vital para decodificar o mundo moderno e ir muito além daquelas nossas ansiedades individuais. O livro A Imaginação Sociológica, do Charles Wright Mills, propõe uma virada de chave gigantesca na forma como a gente enxerga o nosso lugar no mundo. Sabe aquele conceito que, depois de compreendido, muda para sempre o jeito de assistir ao noticiário ou de encarar a própria rotina? Pois é exatamente sobre isso. Vamos entender juntos como essa teoria desmonta várias das nossas percepções diárias. Logo nas primeiras páginas, a obra fisga nossa atenção, validando um sentimento que é quase universal. Aquela sensação chata e persistente de estagnação, de estar num beco sem saída. O texto observa de forma brilhante que o dia a dia acaba confinando as pessoas a órbitas privadas minúsculas. É a casa, o trânsito, o trabalho e só. E na maioria das vezes, nós não conseguimos ver 1 milímetro além dessas fronteiras. O resultado? A própria rotina vira uma espécie de armadilha invisível, ditando o que é ou não é possível ser. Para organizar nossa exploração, o roteiro passa pelo sentimento de aprisionamento, a definição do que é de fato essa imaginação, a diferença gigantesca entre problemas pessoais e questões públicas, o papel dos valores nisso tudo, a mudança de paradigma da ciência e, no fim, as próprias armadilhas da sociologia acadêmica. Vamos lá. Começando pela nossa primeira etapa, o sentimento de aprisionamento. O material de origem vai fundo na raiz dessa ansiedade moderna. Fica muito claro o preço de vivermos trancados nas nossas pequenas órbitas. Imaginem só, a sociedade passa por mudanças brutais. Pode ser uma nova revolução industrial, uma crise financeira global ou uma reviravolta política imensa. Mas a pessoa comum, ali no meio do redemoinho, simplesmente não tem a perspectiva necessária para conectar as suas lutas diárias com essas grandes transformações históricas. O que acontece? Nós nos sentimos como meros espectadores, tomando pancada de forças globais impessoais, sem absolutamente nenhum controle sobre a situação. É a desconexão total entre a grande história e a pequena vida pessoal. Mas como a gente escapa dessa armadilha? Isso nos leva ao nosso segundo ponto, a imaginação sociológica definida. O pulo do gato está exatamente aqui. Essa tal de imaginação sociológica não é um blá 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 teórico distante. O texto define isso como uma verdadeira ferramenta prática, uma qualidade de espírito que permite captar como a nossa biografia cruza com a história macro. É basicamente o poder de olhar para o próprio destino, para as finanças, para os perrengues do trabalho e entender exatamente onde isso se encaixa no mosaico gigantesco de uma sociedade em constante mudança. O cenário histórico deixa de ser algo de livro escolar e vira a chave mestra para a gente entender quem a gente é. O argumento é que quem desenvolve essa lente mental vai sempre se fazer 3 perguntas cruciais ao observar o mundo. A primeira, qual é a estrutura dessa sociedade? Ou seja, como as instituições engrenam umas nas outras. A segunda, em que ponto da história humana essa sociedade está. E a terceira, que tipo de ser humano predomina ali? Quem é recompensado e quem é reprimido por esse sistema? Essas 3 questões formam uma base sólida, livre de achismos, para desvendar de verdade o ambiente em que vivemos. O que abre perfeitamente o caminho para o nosso terceiro tópico, perturbações pessoais contra questões públicas, que é, de fato, o coração da obra. A sacada do texto para separar a escala dos problemas é genial. Uma perturbação pessoal acontece ali no nível do caráter, no mundinho imediato da pessoa. É algo que dá para tentar resolver no privado. Já as questões públicas jogam em outra liga. Elas extrapolam a vizinhança, afetam o coletivo porque são resultado de como as grandes instituições da sociedade operam. Estão falando de contradições estruturais gigantescas que, honestamente, não vão ser resolvidas só com força de vontade. Para tirar isso do campo das ideias, a análise usa um exemplo muito prático. Numa cidade de 100 mil habitantes, se apenas uma pessoa está sem emprego, isso é claramente uma perturbação pessoal. Dá para focar no indivíduo e ver o que falta de qualificação. Mas, se pensarmos num país de 50 milhões de trabalhadores, onde 15 milhões estão desempregados, aí o cenário mudou. Isso é um colapso gigante da estrutura econômica de oportunidades. É uma questão puramente pública. Exigir soluções baseadas apenas em mérito individual, num cenário de desemprego em massa, é tapar o sol com a peneira e ignorar o rombo na estrutura. E essa lente mágica pode ser aplicada a literalmente tudo. O casamento, por exemplo. Se uma taxa enorme de casais decide se divorciar nos primeiros anos, isso grita que existe uma falha estrutural na instituição da família moderna, e não apenas casais avulsos sendo incompatíveis. A mesma lógica vale para o trânsito insuportável de uma metrópole que cresceu sem freio, ou para a instabilidade causada por conflitos bélicos. Soluções de conforto pessoal não resolvem a questão pública raiz. É fundamental olhar para as engrenagens que estão criando o problema. Vamos avançar agora para o quarto ponto,
valores, ameaças e apatia. Veremos como esse diagnóstico estrutural explica a cabeça das pessoas. O texto traz um mapeamento sensacional das emoções coletivas usando os valores e as ameaças da sociedade. Funciona como uma bússola. Quando as pessoas têm valores fortes e nenhuma ameaça no radar, rola um sentimento de bem-estar absoluto. Se os valores existem, mas surge uma ameaça pesada contra eles, nós temos uma crise declarada. Agora, a coisa fica esquisita quando não existe um apego a valores centrais. Sem ameaça e sem valores, o que sobra? Apatia e indiferença. Mas, se não existem valores claros e ainda assim rola uma sensação fantasma de ameaça solta no ar, o resultado é um caldeirão coletivo de ansiedade e inquietação profunda. E o grande diagnóstico do material sobre a era moderna não é que vivemos numa época de crises bem delimitadas, mas sim numa época marcada justamente por essa ansiedade difusa e uma indiferença gigantesca. Muitas vezes, nós nem sabemos direito quais são os nossos valores fundamentais ou de onde vem o perigo. E a pior parte é sofrer com isso achando que o problema é exclusivamente nosso, de forma isolada. A grande missão de abraçar a imaginação sociológica é literalmente dar nome aos bois. É pegar essa angústia nebulosa e traduzir em questões públicas palpáveis, racionais e que a gente possa bater de frente. Partindo para o quinto tópico, o novo denominador cultural, onde a análise explora uma mudança histórica profunda no mundo intelectual. Historicamente, o autor pontua como as ciências físicas eram as donas da verdade, a grande bússola moral e intelectual da sociedade. O laboratório era sinônimo de progresso incontestável. Só que o século XX estremeceu essa base. Com a criação de armas de destruição em massa, como a bomba atômica, bateu aquela crise existencial. Será que a ciência exata caminha sempre para o bem? A ambiguidade moral gritou alto. E é dessa quebra de confiança que surge a necessidade do tal novo denominador cultural. As ciências sociais entram em campo e a imaginação sociológica assume a linha de frente, porque passou a ser a ferramenta mais essencial para desvendar o propósito humano contemporâneo. Só que, mesmo colocando as ciências sociais no pedestal, o texto não poupa críticas ao próprio meio. Vamos à nossa sexta e última sessão: as armadilhas da sociologia moderna. O autor rasga o verbo sobre 3 tendências que acabam estragando os estudos sociais. A primeira é a turma da teoria totalizante, que tenta amarrar a história da humanidade inteira numa camisa de força com estágios previsíveis. A segunda, que toma muita pancada no livro, é a obsessão por criar grandes modelos teóricos supercomplexos que vivem apenas no mundo das ideias. E a terceira é o oposto. Pesquisadores que mergulham tão fundo em estatísticas minúsculas e locais que a visão do todo simplesmente evapora. Resumindo, nenhuma das 3 ajuda de verdade a compreender o que está rolando na rua. Para ilustrar o perigo dessa burocratização, a análise bate de frente com medalhões da academia, criticando duramente o isolamento semântico de alguns autores. É aquele cenário clássico: teóricos que se trancam em castelos acadêmicos, usando um vocabulário tão denso e obscuro que se torna inatingível. Se a teoria social não consegue dialogar com os problemas reais de quem está pagando o boleto no fim do mês ou encarando desigualdades brutais, ela fracassa. Ela simplesmente desmorona sob o peso da própria irrelevância. A mensagem final sobre o papel da pesquisa nos estudos sociais é praticamente um chamado para a ação e um alerta urgente. O propósito de investigar a condição humana não pode, em hipótese alguma, virar refém de discursos metodológicos vazios, muito menos se apequenar com estudos focados em detalhes comerciais de pouca relevância pública. O verdadeiro trabalho é aplicar a imaginação sociológica, pegar o caos das nossas ansiedades e transformá-lo num retrato estrutural e transparente da sociedade. Para fechar nossa exploração de hoje, fica aqui uma provocação. Da próxima vez que batermos de frente com uma crise que parece não ter saída e que dá aquela vontade de assumir toda a culpa individualmente, seja na exaustão do trabalho, num aperto econômico ou nas nossas relações, vamos lembrar das estruturas. Como é que os nossos dilemas mudam de figura quando a gente deixa de se martirizar isoladamente e os entende como questões públicas? Elevar a categoria dos nossos problemas muda totalmente a balança de onde devem vir as soluções. Muito obrigada por acompanharem essa imersão nestas ideias tão poderosas e espero que a imaginação sociológica nos acompanhe daqui para frente. Até a próxima!